a Unimed chega no Fluminense no momento que todo mundo dizia que o Fluminense ia acabar, né? Jornal Dia, eu dou um nome. Um fundo preto assim, símbolo do Fluminense, a vergonha do Rio. Todo mundo tinha muita... Porra, eu era muito moleque, aquilo marca muito. Pô, pelo amor de Deus. Muito. O que eu mais ouvia é que o Fluminense ia ser o novo América, o novo Bangu. Todo mundo dizia isso. Né? Já se pensava em não mandar setorista. O pessoal fala, se pensava em não mandar setorista pro Fluminense, já tava acabando. E aí, doutor, já pra embarcar nessa linha, quando surge, em que momento surge ali aquela ideia, tipo, vou ajudar, vou resgatar, e os seus pares, as pessoas que estão ao seu lado, quando o senhor dá essa ideia, o que as pessoas reagem no momento? Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Na realidade, aquele foi um momento que o Fluminense estava no fundo do poço, né? No final de 1998, a gente até para ajudar e tal, colou a marca da Unimed na camisa, mas aí o time já estava no finalzinho, caiu. Aí surgiu o ano da tenebrosa Série C, né? E aí eu fui procurado pelo Davi Fischer, depois que tinha um triunvirato, né? O Zé de Souza, Horta e Zé de Souza. Horta e o Zé de Souza e o Horta. Me procuraram na sede da empresa, sabiam que eu era tricolor e tal, mas desesperados, né? Querendo ver se poderiam ter um patrocínio, principalmente porque eles queriam o patrocínio para pagar, à época, a comissão técnica, que era toda da seleção brasileira, né? Parreira, outra coisa absurda. Parreira, Moraci Santana, Elito Toledo, Américo Faria, todo mundo. E aí eu achei a ideia assim interessante, mas evidentemente eu não era o dono da empresa, eu tinha que levar isso para a diretoria. E aí eu digo, olha, eu vou ver e tal, porque me veio a ideia seguinte: os jogos do Fluminense todos seriam transmitidos pela Sport TV, né? Que à época não tinha essa coisa toda de Premiere, Casé, não sei o que hoje a gente estava conversando ali. Hoje, para assistir jogo, é uma dificuldade. Tem que ter um mapa, tem que ter o Waze, como é que você vai, qual é o caminho, porque é uma loucura, né? E tudo pago, né? Tudo pago. Aí, uma sociedade. Tem que ter o aí eu fui, aí comecei a pensar o seguinte: todo mundo, na realidade, os outros times, você fez uma saudação, tá aí aos torcedores em geral também, iam querer ver a desgraça nossa, Fluminense. Certeza. E os tricolores, claro, loucos para ver o Fluminense sair daquela situação, né? Aí comecei a analisar e disse, olha, isso de repente vai ser uma boa oportunidade para a empresa, do ponto de vista de marketing, que é uma coisa que a gente sempre discute, acho que as pessoas hoje já entenderam, mas havia muita situação, nós como patrocinadores, nós não tínhamos nada que investir em base do Fluminense, não tínhamos nada, isso é obrigação do clube. O patrocinador ali era para você ter a camisa, a visibilidade da camisa, e aumento, e com isso elevar o usuário dos planos de saúde nosso à época. O Fluminense naquela época era muito classe A, B, né? Hoje até acho legal, o Fluminense já expandiu bem mais isso para classe C, D, eu acho que isso é formidável. E na realidade aí eu comecei a achar isso, aí digo, olha, de repente é uma boa. Aí liguei fiz uma reunião, diretoria e tal, o pessoal aprovou e aí a gente começou com o patrocínio. Aí já com a camisa, Fluminense e Unimed, e tivemos, né, a felicidade de ganhar a Série C. Eu digo sempre, eu fui no Museu do Fluminense, e eu digo sempre que as pessoas não gostam disso, né? Que aquilo talvez tenha sido um dos títulos mais importantes. Concordo. Porque o Fluminense estava, tudo isso que vocês falaram aqui, todo mundo dizia que o Fluminense ia acabar. Então você patrocinar o time naquele momento, claro que teve meu lado tricolor, lógico, porra. Claro. Né? Mas eu acho que foi uma atitude assim, corajosa nossa, e que a gente conseguiu, graças a Deus, à época, o título. Depois veio aquela história que todo mundo sabe, né? Lá Taça João Avelange, Eurico Miranda, não sei o quê, papapá. E aí voltamos para a Série A. E depois tem toda a sequência aí que eu acho que a gente vai ter tempo para conversar aqui mais sobre isso. Não, formidável. E a gente fala assim, porque... Como é que são as coisas, né? Só um tricolor apaixonado para, naquele momento, acreditar no potencial do Fluminense. Como é que começou? Porque nesse período, havia uma situação assim. Por exemplo, a Fiat,
que é de Minas. A Fiat tinha que botar Fiat na camisa do Cruzeiro ou do Atlético, por causa da rivalidade. Né? Naquele momento, a Unimed, a gente entrou fazendo mudanças importantes na Unimed. E nós saímos de 3º, 4º lugar em market share para 1º, depois de um tempo. Claro. O Fluminense foi importante? Foi, a exposição da marca, mas não foi só para o Fluminense. A gente melhorou toda a possibilidade de atendimento da empresa aos clientes nesse período. Tanto é que depois eu construí o hospital, mas isso foi mais para frente, em 2013, o Hospital Unimed. Enfim, infelizmente também a Unimed agora está numa situação horrorosa, mas não vem ao caso aqui nesse momento. Enfim, então eu acho que foi uma atitude assim importante. Por isso é que eu digo, esse título foi muito importante. Porque quando nós fomos disputar a Libertadores em 2008, tinha o quê? 9 anos que nós tínhamos saído da Série C. Pô, isso é difícil pra caramba. Absurdo. É muito difícil. Absurdo. É muito difícil. Eu que vivi lá há 15 anos, no início eu não era uma pessoa assim que participasse muito e tal, mas depois eu fui vendo o Fluminense tão complicado com as suas gestões que eu acabei tendo que me envolver mais, senão o recurso do patrocínio ia pro ralo, né? Porque era importante ter a visibilidade da marca, mas era importante estar em grandes competições, era importante ganhar títulos, né? O título é a essência de qualquer clube de futebol, né? Eu achava muito engraçado quando o Diniz falava que não, o título não é importante. Que não é importante, pô. Claro que é importante. Vem ele com aquela conversinha, a família, não sei o quê. Porra, e a gente lá para ser rebaixado 2 vezes, pô. Então, eu acho que foi isso, a importância está marcada aí da Série C, e eu acho que consegui ver a taça lá no museu, que, aliás, foi uma iniciativa muito boa, né, nesse aspecto. Eu sou crítico, todo mundo sabe a atual gestão, muito crítico, mas acho que o museu foi uma iniciativa boa, muito legal, fiquei emocionado quando eu fui lá na inauguração. E aí, vem a Série C, o Fluminense ganha, e é o primeiro respiro, né? Tem aquela situação lá envolvendo Botafogo, Gama, não sei o quê, aquela coisa, o Fluminense... Sandro Hiroshi, aquela loucura toda. João Avelange. E aí o Fluminense, na João Avelange, e também é importante ser dito isso, o Fluminense sai de uma Série C e faz uma João Avelange que ele termina em 3º lugar geral. E assim, aquilo ali foi um impacto muito grande. Porque aí eu até levo um pouco mais à frente. Quando eu via o São Paulo ganhando o Brasileiro, o Cruzeiro ganhando o Brasileiro, Copa do Brasil, o Grêmio... Palmeiras passando o carro. Aquilo, para quem era tricolor, jovem... Era muito distante, em 99 eu tinha 11 anos. Era muito distante pra gente. Muita coisa. Aquilo ali, pra mim, era muito distante. Quando eu vislumbro que o Fluminense vai ser campeão brasileiro, eu falei, caramba, como é que pode... E assim, o Fluminense já chega pisando muito forte em 2000. Em 2000 já começa um investimento que viria a ser feito mais à frente, ou em 2000 ainda é... Não, ainda é um pouquinho de trabalho. Era um investimento mais modesto, né? Ainda era mais realidade, modesto. Porque o grande objetivo era sair da C e isso seria gradual. Mas aí a gente foi cada vez mais... E fizemos boas campanhas no Brasileiro. 2000, 2001, 2002. 2002. Fizemos boas campanhas. Esbarramos, sobretudo, em... detalhes de regulamento. Regulamento. Fazia 2001 com uma semifinal só, fora de casa. Em Curitiba. E depois, fizemos um grande jogo. E depois, na realidade, teve um período meio que não foi tão interessante, até que viesse, então, 2007. Mas segue aí o teu raciocínio. Mas teve um investimento legal. Mas aquela do falou Ramon Romário de Mundo. Não, mas antes disso, em 2002 chegou o Romário, pô. Que foi em 2002 chegou o Romário, eu lembro onde eu tava. Romário e Beto. Quando anunciou no Jornal Nacional. O Romário é um caso à parte, eu sempre cito, porque, na realidade, foi uma contratação assim, que as pessoas falam, não tivemos título. Até chegamos muito bem no brasileiro aí, que no final ele sentiu a panturrilha. Aquele nosso zagueiro lá, acho que era César, quebrou a cabeça, ficou com aquela... O goleiro também saiu, que era o Kleber. Sai, entra o Murilo. A gente deu muito azar nesse jogo. Murilo, que o pessoal às vezes brincava que ele não tinha visão lateral, porque em cima ele pegava tudo, mas do lado entrava tudo, entendeu? Então mas gente boa. Então, o que acontece é o seguinte, aquele foi um momento assim, importante, né? Porque a gente foi crescendo, ganhamos alguns estaduais nesse caminho,
e até chegar na Copa do Brasil, né? Que eu não sei a sequência de vocês, ou se a gente vai falando. Não, é assim, nessa sequência... Mas desculpa, eu estava falando do Romário. O Romário foi assim, o Romário, olha, eu não estou falando hoje, pô, aquilo foi em 2002. 2002. Estamos falando hoje, 2025, que hoje você faz festa no estádio, né? Não existia aquilo. Mas o Salão Nobre do Fluminense, que é aquele salão belíssimo, ficou super lotado de gente na apresentação do Romário, né? Tinha jornalista estrangeiro, da Holanda, da Alemanha, da Inglaterra, para participar da coletiva dele, e ele falava em espanhol, português, aquela coisa do Romário, e ele, chegou de helicóptero. Foi bonito. Desceu lá. Foi até os caras naquela época disseram assim, o senhor não quer ir para a mesa? Eu digo, não quero não. Eu também não tinha essas pretensões maiores, né? De também não ter. E aí o pessoal, as perguntas, e ele muito inteligente, sabe? Foi um momento assim que eu acho sensacional. E o Romário, além de fazer não sei quantos gols lá no Fluminense, 46 dos 1000 dele, o Romário deu uma visibilidade enorme. Enorme. O Romário, quando ele abria assim, e a marca Unimed aqui, isso para o patrocinador é tudo, né? Os caras hoje tiram a camisa para levar cartão. Os caras não sabem quanto custa, de repente, aquela camisa, né? Mas, ali, não a camisa em si, mas todo o envolvimento que tem para você chegar nesse ponto. A contratação do Romário já teve ali a digital do Celso Barros. Já foi toda feita. Eu comecei a me envolver um pouco mais. Na Série C, não. Na Série C, o time lá que foi montado, tinha o Magno Alves, Roger, né? Aí depois, 2000, também a minha memória já não... Mas aí, primeiro Roger também ainda mesmo. Mas nessa fase eu comecei a me envolver mais. Assim, eu acho que talvez o Romário tenha sido uma das primeiras, assim, uma das maiores contratações e de um envolvimento meu maior no futebol, né? Porque a gente foi caminhando. E aí a gente caminhou, e aí eu acho que chegou um momento que foi muito importante, né? Que é da Copa do Brasil, né? Hoje, por exemplo, o Fluminense só tem uma Copa do Brasil. E foi Celso. Quando a gente estava no patrocínio em 2007. Era uma Copa do Brasil que a gente também não estava indo bem. Estava lá o João Santana, que é muito meu amigo, gente boa pra caramba. Mas o time estava indo mal. Eu digo, não é porque é meu amigo que vai ficar, ao contrário de hoje, né? Hoje o Mário Bittencourt só mantém os amigos dele. Aí a turminha, os feudos, como eu digo. Mas naquela época, o Joel, meu irmão, adorava ele. Papo maravilhoso, né? Joel tinha uma frase que ele dizia que terminava o jogo do domingo, ele passava na Unimed, ali na Barra, para eu conversar com ele sobre como é que foi, como é que estão as coisas e tal. E ele chegava nas Laranjeiras, assim, de costas, assim, fui lá no Dr. Celso, levei tanta chibatada aquela figura. Nada disso, apenas discutia com ele e dava a minha opinião, né? E aí o Joel... Aí eu trouxe o Renato. O Renato já tinha sido técnico. Já estava no Vasco. Tinha tido uma boa temporada pelo Vasco. Aí eu peguei o Renato, aí fomos para um jogo lá, não sei se foi em Salvador. Contra o Bahia. Aí foi 2-2. Aí foi um jogo que teve uma coisa muito interessante nesse jogo. O Cícero, que é outro amigo, o Cícero naquele jogo, ele jogou muito, né? Mas o Cícero era um jogador assim, muito disperso. Era um jogador que hoje no futebol teria dificuldade pelo nível de intensidade, né? Mas era um jogadoraço. Sim, fazia várias coisas. Aí ele estava lá fora do vestiário, calor desgraçado lá em Salvador. Aí eu fui lá, falei, Cícero, parabéns, tal. Você tem que olhar isso, né, cara? Porque olha só como é que você jogou, você tem que estar mais ligado, foi um sucesso. Doutor, pois eu sou meio assim e tal, enfim. Às vezes não tinha uma participação tão efetiva. E aí a gente trouxe o Renato e acabamos sendo campeões da Copa do Brasil, né?